texto dessa noite está em Esdras, no capítulo 7. Esdras, capítulo 7, versículos de 1 até o 10. Diz assim o texto: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filhos de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Senhor Jesus, obrigado por nos dar mais esta oportunidade de estarmos aqui. E a Ti, Espírito Santo, invocamos que Tu venhas ministrar essa palavra no nosso coração. Tu és aquele que revela, que é aquele que fala, que esclarece. Ministra o nosso coração, Espírito Santo, nesta noite. Coração do meu irmão, da minha irmã, daquela pessoa que aqui está pela primeira vez, que nunca leu a Bíblia. Que todos possam entender esta palavra. Espírito Santo, traga cativa agora as mentes dispersas. Certamente há pessoas que estão agora preocupadas. A viagem, compromissos da semana, dificuldades, enfermidades, lutas. Traga agora essa mente a Tua palavra, Espírito Santo. E que tenhamos um tempo de crescimento na Tua palavra. Foi tão bom até aqui esse culto. Nós já fomos abençoados. E agora queremos que o Senhor nos fale na Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha meu, Redentor meu. Amém. Eu quero falar hoje à noite sobre o seguinte tema: os propósitos do coração de Esdras. Creio que todos nós temos propósitos, desejos, e a gente toma decisões, a gente age de uma forma ou de outra, baseado em atitudes nossas. Esdras, ele teve um propósito. Na verdade, ele tomou 3 atitudes. Foram 3 os propósitos do seu coração que eu quero mencionar. Hoje é o Dia dos Pais. Eu achei que ficaria muito bom nós lembrarmos que este homem, ele soube se posicionar na sua vida, tomando certas atitudes e fazendo propósito diante de Deus. Sabe por quê, pai? Você precisa também ter propósitos claros na sua vida. Todos nós aqui. E você também, minha irmã, você mulher. Em tudo que nós fazemos na vida, como cristãos, nós temos que ter propósitos. Alguns maiores, outros menores. Alguns propósitos mais urgentes, outros menos urgentes, mas nós precisamos de propósito na nossa vida. Esdras teve 3 propósitos. Primeiro, ele quis conhecer a palavra de Deus. Para ele foi importante isso.
ele colocou isso, ele se dispôs a conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele pediu para Deus: Pai, eu quero ser obediente à tua palavra. Ele se dispôs a obedecer a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ele se dispôs a compartilhar a palavra, ensinar a palavra a outras pessoas. Compartilhar a palavra. Esdras, ele priorizou Deus na sua vida. Porque se eu não tenho intimidade com a palavra, com a Bíblia, com a revelação, como que eu vou conhecer a Deus? Como eu vou compreender a obra do Espírito Santo? Como que eu vou compreender o ministério de Cristo, o desafio que a Bíblia tem para mim, no meu coração e na minha vida e na sua própria vida? Então eu quero que você caminhe rapidamente hoje à noite, olhando para este homem. Vamos pensar neste homem como um pai. Ele tinha seus filhos, ele queria ser um pai diferente, um pai relevante, ele queria ser uma pessoa relevante no seu trabalho, no meio daquele povo. Ele foi uma pessoa especial, como você é. E tudo isso depende dos nossos propósitos. Esse livro de Esdras, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o versículo número 5. Nessa primeira parte, você vai compreender como Deus, que é soberano e age sobre todas as coisas, como ele dirigiu todas as coisas para que o rei daquela época, da Babilônia, Ciro, de repente, do nada, nós sabemos que Deus tocou no coração dele, porque sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus planejou vai acontecer, você queira ou não, concorde ou não, aceite ou não, se você crê ou não, Ele vai fazer, porque Ele é um Deus soberano. Se organiza, diga amém. Ele usa o incrédulo, Ele usa o pagão, Ele usa quem quer que Ele deseja, para fazer a sua vontade. Ele toca no coração de um rei pagão e fala: é hora de se mandar esse povo embora. Tinha que cumprir a profecia, o povo tinha que voltar para Israel, para Jerusalém. E esse homem, chamado Ciro, o rei da Pérsia, faz um decreto e fala: todo judeu que está aqui tanto tempo, vocês estão liberados, anestesiados para voltar para casa. Pode ir embora para casa. Então, os primeiros capítulos é quando Zorobabel, que foi um homem importante dentro da história do Velho Testamento, um homem usado por Deus, ele liderou a volta desse povo especial chamado povo de Deus, o povo de Israel, que estava na Babilônia, para voltar para casa em plena liberdade, porque o rei deu anistia e mandou eles embora para casa. E 50 mil pessoas, lideradas por Zorobabel, saíram e voltaram para Jerusalém. A segunda parte do livro de Esdras, do versículo, então, 6 até o 10, vai ensinar, vai descrever o momento quando agora Esdras, esse homem extraordinário, especial, você viu a linhagem desse homem? Você viu que no Velho Testamento, a família, a origem, o pedigree é muito importante. Quem foi o seu pai, quem foi o seu avô, seu bisavô, de quem seu bisavô nasceu, de quem nasceu o pai do seu bisavô, tataravô, trisavô, e vai embora. E chegou lá em Arão. Veja só de onde ele veio. Arão, o irmão de Moisés. Homem extraordinário que Deus levantou na história. E essa história, meus irmãos, minhas irmãs, e essa saída aponta para Cristo Jesus. Presta atenção, a Bíblia não tem duas histórias. A Bíblia não tem a história do Velho Testamento e não tem a história do Novo Testamento. A Bíblia tem uma única história, que começa na criação, vai pela queda, vai pela redenção e chega na consumação em Cristo Jesus. Uma única história. Agostinho disse que o Velho Testamento está presente no Novo, como novo latente no Velho. Uma única história do projeto de Deus. E Deus, que é soberano, Ele dirige a história que Ele criou para que o seu propósito seja cumprido. Ele usa gente, homens e mulheres, crentes e não crentes. E quando a igreja, que está muito acomodada, a igreja está muito quieta, a igreja está
adormecida, entrar em sono profundo, ele vai levantar as pedras, porque o projeto dele vai se cumprir sobre a face da terra. Irmãos e irmãs, nós estamos perdendo uma das maiores oportunidades de sermos usados tremendamente por Deus. Mas nós estamos muito acomodados. Eu quero confessar para vocês aqui. Quando eu vejo essas galerias vazias, eu fico muito triste. Deus nos deu aqui um espaço tão grande. E Ele falou que Ele tinha uma grande coisa para nós, irmãos. Mas se nós não entendemos o que Ele quer que a gente faça, vamos ficar perdidos no meio desse grande negócio. Deus quer usar você e a mim, usar cada um de nós. Nós temos que se levantar. Nós precisamos nos levantar. Deus quer nos usar. Você está ouvindo ou não? Deus quer nos usar, irmãos. Há pessoas que não vieram para cá ainda porque você não chamou. Que eu não chamei. Falando com o pastor esses dias, você sabe, nós reunimos aqui toda segunda-feira, o dia inteiro. Segunda-feira, em muitas igrejas, muitos pastores, é dia de folga aqui, é o dia que nós mais trabalhamos. Porque nós trabalhamos, nós refletimos o que aconteceu na semana, no domingo. Nós planejamos a semana inteira. Dia de folga aqui é sexta-feira, é quarta, cada um tem um dia de folga. A segunda-feira é um dia especial para nós. Eu tenho dito para os pastores o seguinte: pastores, enquanto o nosso povo não vê a gente fazendo, não vão fazer não. A gente aprende com o Pai. Aprende com o Pai. Deus quer nos usar. Deus levanta Esdras para levar uma segunda leva dos judeus, 2.000 pessoas, para Jerusalém, de volta. Nesse processo da volta, irmãos, Esdras desenvolveu um desejo no coração dele. Ele falou: não quero voltar para Jerusalém, porque lá na Babilônia, nós estamos, na verdade, acurralados. Um povo diferente, terra diferente, olhando para a gente, não podia fazer aquilo. Na verdade, o povo foi para lá como um castigo da parte de Deus. E sabe, não tem coisa pior do que você morar numa terra estranha. Eu já morei fora do Brasil algumas vezes. Já morei na Europa e já morei nos Estados Unidos, vocês sabem disso. Você nunca deixa de ser um imigrante, um estrangeiro. Não tem jeito. Você fala com sotaque. Primeiro que você fale a língua, você fala que você vai falar com sotaque, não sei que você nasce lá no país. Aí você não é imigrante, você é da terra. Você não come aquela comida. A gente tem um almoço gostoso aqui nos Estados Unidos, você vai almoçar, é sanduíche, é pão, com aquela comida do McDonald's, aquele negócio tudo cheio de óleo, etc. Os americanos são gordos. Aqui não, nós temos nosso arrozinho, feijãozinho, nossa salada, o bifezinho bem passado. É diferente. É diferente a cultura. É diferente o jeito. Você é um estrangeiro. Não é sua casa. Então, quando você sai do seu país, você tem duas alegrias. Quando você sai e você chega num lugar, você vê um lugar novo, é diferente, aquela experiência do novo. Você tem a segunda alegria da volta para casa. Ai, que bom estar em casa. Sua terra, o seu povo, o seu jeito, sua linguagem, sua forma, sua comida, o seu tempero, o seu jeito, o seu clima. Coisa maravilhosa. E agora, Esdras, vou voltar para lá, nós temos que voltar diferentes. Numa outra realidade. E ele sabia o seguinte: esse livro de Esdras é uma evidência de que, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele vai usar homens e mulheres, é um Deus soberano, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus que sob a sua providência tudo vai acontecer, Ele vai usar gente, e a vontade dEle será cumprida na vida do povo, e o propósito de Deus não vai fracassar, não vai ser remendado, porque Ele vai fazer o que Ele já determinou e já está determinado. E agora Ele levanta este homem, manda o povo de volta para casa, e Esdras traz então no seu coração o seu desejo. Qual é o desejo dele? E quais foram os propósitos de Esdras?
E o versículo 10 deixa muito claro. E no versículo 27 desse texto diz assim: bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar, para embelezar, para reedificar, para reestruturar, para dar vida de novo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Presta atenção, o judeu nunca entendeu de teologia sistemática, nunca entendeu sobre os atributos de Deus. Nós aprendemos, a Bíblia nos ensina, que o nosso Deus, ele tem atributos da onisciência, da onipresença, da onipotência. Ele sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, está presente em todos os lugares. O judeu nunca entendeu isso. Para o judeu, Deus morava em Jerusalém e no templo. Tirar o judeu de Jerusalém do templo era deixá-lo fora da presença de Deus. Que coisa terrível. Que castigo ser mandado embora de Jerusalém. Nós entendemos, e Jesus veio e trouxe que a verdade de que nós somos o templo. Onde eu estou, Ele está, debaixo da ponte, no fundo do mar, em cima, nos ares no avião, na choupana, no interior, na mansão, na grande cidade, qualquer lugar. Nosso Deus é um Deus onipresente, mas Esdras não sabia nada disso. Ele sabia que Deus era grande, que Deus é um Deus da providência, um Deus soberano. E ele disse o seguinte, e Deus então mudou o coração do rei, e nós vamos voltar lá para o templo, lá em Jerusalém, e lá nós vamos ter a presença de Deus. E agora, nessa nova etapa da vida desse povo, então, ele traz no coração os seus propósitos. Primeiro, qual o primeiro propósito? Eu já mencionei, o primeiro propósito de Esdras era conhecer a palavra de Deus. Olha o versículo número 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Naquela época só existia o Torá. Só existia o Pentateuco. 5 livros de Moisés. Nada mais. Nada mais. Hoje nós vivemos um momento extraordinário. Nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos, nós temos os profetas menores, profetas maiores, profetas menores, nós temos os evangelhos, temos os livros históricos de Atos dos Apóstolos, as cartas pastorais, nós temos todas essas cartas, e temos Revelação, o livro da Revelação, Apocalipse. Então nós temos tudo na nossa mão. O cânon já está formado, a Bíblia já está pronta. Mas naquela época não tinha. O que ele conhecia era o Pentateuco, ele queria conhecer a Bíblia naquela época. Esse é o desejo dele. Então diz o versículo 10 que ele dispôs o coração dele. Qual é o propósito dele? Conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, será que existe um propósito mais sublime para o cristão do que esse? Eu quero conhecer a palavra de Deus. Eu vivo a vida que vocês vivem, ando na sociedade que vocês andam. Tenho interfone, eu tenho também o iPad, eu tenho o iPhone e tenho a internet. Como vocês têm. Todo dia agora é o Twitter. Falando nisso, vocês estão acompanhando o Twitter? Não, eu estou no Twitter. Todo dia escrever. Aí você tem o telefone, os e-mails vêm todos no seu iPhone, tem que responder. Não tem como você falar, olha, demorou, o correio demorou. Lembra aquela na antiguidade, quando ele falava assim, o correio demorou para entregar a carta, você quer dar uma desculpa que você não respondia, agora não tem jeito. Apertou o botão, chegou. Nós trabalhamos muito mais. Qual o tempo que nós temos para a palavra de Deus? E nós, pastores aqui, eu quero que vocês saibam disso, nós somos igual a vocês. Nós, pastores, se a gente não fizer um esforço, a gente não lê a Bíblia, não. A gente não tem tempo. Se não houver uma agenda, se você não levantar da parte da manhã e falar, até tal hora eu não atendo telefone, não mexo com o Twitter, nem com o iPhone, nem com o telefone, nem com a internet, nem que pode, só se for morte eu atendo, você não lê a Bíblia não. Porque a vida vai engolindo a gente com tantas coisas maravilhosas, maravilhosas. Você tem informação de tudo, você entra no Google, você tem informação de tudo. Você sabe saber tudo, antigamente você não sabia nada.
Só se você fizesse mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc., e lesse várias línguas para poder literatura numa biblioteca grande da USP em São Paulo. No interior não tinha nada. Hoje não. E se você não sabe, você põe no tradutor e traduz o que você quer. Está meio embolado, não sabe bem, mas você vai por ali afora, se ajeita e lê alguma coisa. Irmãos, o mundo mudou. Esdras está dizendo o seguinte, ele fez um propósito de conhecer mais a palavra de Deus. Na Bíblia NVI, que é essa nova versão que todo mundo está lendo, que facilita a compreensão de muitas palavras, lá diz o seguinte: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, conhecer, e o versículo 6 diz que ele conhecia os escritos de Moisés. Olha o que está dito no versículo 6 aí, ele era escriba, versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, mas ele disse, eu ainda não conheço, eu quero conhecer melhor. Para eu ser um bom pai, um bom marido, um bom empresário, um bom cristão, uma boa esposa, ter um lar abençoado, eu preciso conhecer a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Esse foi o desejo do coração de Esdras. Conhecer a Bíblia, estudá-la. Irmãos, ter um desejo de penetrar na palavra de Deus é uma decisão que vai determinar grandes mudanças e grandes transformações nas nossas vidas. A pessoa que não conhece a Bíblia, ela não cresce na fé. Ela nem sabe orar direito. Ela não compreende as coisas de Deus. Ela não vai compreender. Mas o crente tem o Espírito Santo que vem, traz o entendimento na cabeça da gente, no coração da gente, você lê aquilo é como uma planta. Você, quando abre a Bíblia e pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo precisa aprender isso aqui, o Espírito Santo abre uma página nova, e aquilo edifica a sua própria vida. Porque quando a tempestade vem, a luta bate, as intempéries da vida, nas vicissitudes da vida, nas lutas da própria vida, aonde você busca, na verdade, a força no cotidiano, no ensino, na inspiração da palavra de Deus. Conhecer a Bíblia, portanto, é um desafio. Foi essa experiência de Esdras. Nós sabemos que Esdras escreveu Esdras, ele era uma pessoa muito bem preparada, né? Ele era uma pessoa especial. O texto diz que ele era um escriba, ele era um sacerdote, e ele foi o autor de Esdras e 1º Crônicas e 2º Crônicas, e alguns scholars do Velho Testamento imaginam que ele escreveu o Salmo 119, uma pessoa especial. Por isso que o Salmo 119, se é escrito por ele ou por qualquer um outro, não importa, a revelação de Deus diz, guardo o coração para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, Senhor, para não pecar contra ti. Mas se eu não tenho as palavras dele, se eu não conheço a Bíblia, se eu não sou alimentado por essa palavra, o que eu vou guardar? Eu vou fazer, eu vou agir, eu vou reagir, eu vou decidir totalmente de forma contrária aos princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela não está inserida dentro do meu coração, ela não faz parte da minha vida. Então o que Jesus fez? Eu preciso mergulhar na palavra de Deus. O Salmo 119, 93, deixa eu lá, você tem a sua Bíblia aí ou não? Dá para você usar a Bíblia um pouquinho, meu irmão, minha irmã? O Salmo 119, versículo 93 diz, nunca me esquecerei dos teus preceitos. O salmista está dizendo isso aqui, seja essa, seja qualquer um outro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, nunca me esquecerei dos teus preceitos. Por quê? Visto que por eles me tens, o quê? Dado vida. Pela palavra de Deus eu tenho encontrado razão para viver, motivo para viver e forma para viver. Me tem dado vida. É isso. E o conhecimento da palavra de Deus, então, irmãos, é que vai determinar a profundidade do nosso, do seu, do meu relacionamento com Deus. Um povo que conhece a palavra de Deus é um povo forte. É um povo que pode dar testemunho. É um povo forte na fé. E o grande exemplo, os irmãos de Tessalônica, que imitaram o apóstolo Paulo, que foram firmes naquilo que Paulo pregou, que eles se abriram, o Espírito Santo comunicou a verdade àqueles irmãos, e Paulo diz, de sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, daqueles 2 estados. A Acaia tinha capital Corinto, e a Macedônia tinha como capital Tessalônica.
grande influência da igreja. Porque eles imitaram o apóstolo Paulo. E Paulo teve a ousadia, irmãos e irmãs, de dizer o que você e eu não temos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Começando com entendendo a revelação da palavra de Deus. O propósito de Deus na nossa própria vida. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, que dedicar mais tempo à palavra de Deus. Priorizar a palavra de Deus. O povo que conhece a Bíblia é um povo que sofre menos. É um povo que enfrenta melhor as adversidades da vida, porque você está alicerçado, baseado em promessas que elas são verdadeiras. São promessas da parte de Deus que vão se cumprir, não histórias. E nós aqui temos experimentado muitas delas na nossa própria vida. O marido que lê a Bíblia, por exemplo, ele lê bastante, ele decidiu ler Efésios. Ele foi logo para o capítulo 5 de Efésios, ele está em crise lá no casamento dele. Lá no versículo 23, Paulo diz: maridos, amai vossa esposa, como Cristo amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela. Aquele marido fala: puxa vida, olha o que a Bíblia está dizendo, que eu tenho que amar a minha mulher na mesma dimensão do amor em que Cristo amou a igreja. E que dimensão é essa? Ele morreu pela igreja. Ele foi para a cruz pela igreja. Ele se deu pela igreja. Então eu tenho que amar minha mulher e morrer por ela? Vai mudar. Ele vai mudar. Se ele é um cristão, eu falo: Senhor, me ajuda a amar essa mulher. Estava pensando em largá-la, mas o Senhor me ajuda a amar agora, porque o Senhor está falando que eu tenho que amar Jesus está falando que eu tenho que amar minha mulher como Jesus amou a igreja. A mulher está lendo o mesmo texto e fala assim: esposas, sede submissas aos seus maridos, como a igreja foi submissa a Jesus. Submissa, vocês sabem essa palavra. Essa palavra não é assim, ela vai ser dominada pelo marido, etc. Não, mas às vezes o que acontece? A mulher vai ocupando tanto o peso e a responsabilidade das coisas da família, porque a mulher, a mulher cada vez está ocupando maior espaço, e eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pelas mulheres dessa igreja, que tanto fazem por esta igreja, tantos talentos extraordinários de mulheres aqui na nossa igreja. E o marido vai se acomodando, que daqui a pouco ela passa, na verdade, a fazer tudo. E ela perde a sua função. E ela fala: calma lá, eu tenho que recuar aqui. A Bíblia está falando que eu preciso estar ao lado do meu marido, não carregar o peso, estou me matando. Enquanto matando, ele está aí, se deliciando, tranquilo, não está nem preocupado com a conta que vai ter que pagar, e eu estou me matando aqui, arrumando outro emprego, correndo para lá e para cá, e o safado está aí, só olhando para o teto, etc., descalço, pedindo: traz uma Coca-Cola para mim lá. Vai ter o jogo do Corinthians e o Santos, e ele só sabe pedir: traz uma pipoca, por favor. Ela chegou cansada, duas crianças chorando, sapato apertado, e ele sentado, deitado no sofazão, ainda pede Coca-Cola, ainda pede, e o Corinthians perdendo para o Santos. Claro que o Santos é melhor que o Corinthians. Irmãos, aí o filho estava lendo a Bíblia. Naquela semana o marido leu, a mulher leu, e o filho leu. O menino, a filha entrando naquela fase da rebeldia. Aquela fase de questionar pai e mãe. O que pesa é o que o amiguinho, a amiguinha falou. Mãe e pai falam, não serve. O que a amiguinho falou é lei. Vocês conhecem essa fase. Quem é pai aqui sabe muito bem dessas fases. E ele está lendo a Bíblia e fala assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, porque quem honra pai e mãe vai ter uma vida longa e abençoada na terra. Nossa, o que eu estou falando tudo ao contrário, eu tenho que voltar e ser diferente com meu pai e com a minha mãe. Então, irmãos, a Bíblia vai trazendo tremendas revelações na nossa vida. As pessoas que só querem ser bem tratadas, e elas não tratam bem as outras pessoas, lá em Mateus 7, 12 diz:
essa chamada lei áurea. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Você quer ser bem tratado? Comece a tratar bem. Você quer ser bem amado pelos seus filhos? Ame os seus filhos. Você quer ser um marido, na verdade, valoroso para sua mulher? Você prestigie sua esposa. Você quer ser honrado no seu trabalho? Honre os seus funcionários. Tudo quanto quereis que os outros te faça, você precisa fazer para eles. Eu não leio a Bíblia, eu não estudo a Bíblia, não sei nada disso. Nada vai dando certo na minha vida. Então, o exemplo de Esdras, irmãos e irmãs, para nós nessa noite, nesse texto, é que ele fez uma decisão. Ele fez um propósito, eu quero conhecer a Bíblia. Em segundo lugar, ele não só decidiu, na verdade, entender a revelação da palavra de Deus, mas ele decidiu, como está no versículo 10, ele diz o seguinte, ele queria obedecer. Ele diz no versículo 10, Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir. Então aqui ele fala sobre a obediência. Obedecer à palavra de Deus. A obediência está ligada com a aplicação do que nós conhecemos. O que adianta eu saber o que a Bíblia diz, mas eu faço tudo o contrário do que a Bíblia diz? Eu não estou obedecendo, não vale nada. Não vale nada. Mesma coisa que você está dirigindo o seu carro no sinal vermelho. Tem um sinal vermelho, você não pode atravessar. Tem que esperar, é no verde que se anda. Mas você não esquece, você não está nem aí. Você passa no vermelho. O que vai acontecer com você? Você vai entrar em confusão, você vai machucar alguém, matar alguém, ter muito prejuízo, outro carro também, você vai ter carteira perdida, você vai se detonar. Nós temos que praticar, conhecer a Bíblia, irmão, o que ele pede aqui, eu quero obedecer. Tem que fazer isso, eu vou fazer. Então a obediência é um exercício da nossa vida. Um exercício da fé baseado no quê? Baseada no ensino que a palavra de Deus expressa. É isso que Esdras queria fazer com os seus irmãos agora em Jerusalém. Ele estava preocupado lá em restaurar o culto, a cerimonial do culto, o ritual, o momento do culto, na tradição daquele momento, daquele povo, na tradição do povo judeu. Da melhor forma daquela época é que ele queria fazer, da maneira como o Velho Testamento estava explicando que deveria ser. Mas tinha que conhecer e obedecer a palavra de Deus. Aqui no capítulo 8 de Esdras, porque Esdras ele conhecia as promessas de Deus. Ele conhecia. Por exemplo, Esdras sabia que Deus foi com Moisés. Deus falou com Moisés. Deus guiou Moisés. Deus fez coisas tremendas com Moisés. Moisés obedeceu, o milagre aconteceu. Quando Deus diz, Moisés, pega a sua vara e bate na água, ele obedeceu, aconteceu o milagre. Ele sabia. E quando nós lemos a Bíblia, por exemplo, quando nós lemos o que diz Josué, versículo 1, versículo 5, lá que fala, eu vou estar com você. Deus disse para Josué, vai firme, Josué, eu vou estar com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte, seja corajoso, Josué. Josué leu isso, eu leio isso aqui, tão posto na minha vida, eu não tenho o que temer. Deus vai estar comigo. Se eu conheço a sua palavra, estou dirigindo a minha vida no princípio da palavra de Deus, eu vou obedecer esta palavra. E aqui no versículo 8 de Esdras, irmãos, o versículo número 21, o momento que agora ele busca o Senhor, Esdras, e diz assim, então apregoei ali um jejum junto ao rio Aiva, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós. Deus vai dar livramento na nossa caminhada, uma jornada feliz para nós, uma jornada feliz para os nossos filhos, e para tudo que é nosso. Deus vai trazer a sua proteção, porque nosso Deus cuida de nós. E no versículo 21 diz, e nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e o que aconteceu? E Ele nos atendeu, porque Deus ouve o desejo do nosso coração. Se quer nisso, diga amém. Então diga para o seu vizinho assim, você precisa conhecer e obedecer a palavra de Deus. Diga para o seu vizinho, diga assim, você precisa conhecer, estudar e obedecer a palavra de Deus na sua vida. Tem que dizer isso para o seu vizinho.
Então é isso aqui. Então, irmãos, a nossa obediência à palavra de Deus vai produzir frutos abundantes, maravilhosos na nossa vida, quando nós obedecemos, então, a palavra de Deus. Um grande exemplo foi o exemplo de Abraão. Abraão, quando ele chamado, ele obedeceu. Vocês lembram da história de Abraão? Capítulo 12 de Gênesis. E depois lá no capítulo 22. Sabe por que Abraão teve a experiência do Moriá? Ele passou pela experiência do Moriá por causa da obediência. Você imaginou você vê que seu filho vai morrer, ele vai ser tá colocado no holocausto para morrer, e Deus fala, e do nada você está no deserto, não tem nada lá, eles pararam ali, juntaram pedra, juntaram lenha, eles viram tudo aqui, não tinha nada ali. A pergunta do filho de Abraão era: pai, cadê o cordeiro? Está tudo aqui, pai. Mas nós vamos fazer holocausto do quê, pai? Ele falou: Deus proverá para si, meu filho. Abraão respondeu de uma forma que o filho não entendeu. É você, mas o pai não tinha coragem de falar isso para o filho. Mas Deus vai prover para você. E quando, antes de o filho morrer, o filho da promessa, uma voz vem e fala: Abraão, segura o facão. Olha para trás, Abraão. Ele olha para trás. Pega esse cordeiro. E ali um cordeiro que veio do céu. Então a experiência do Moriá veio por causa da obediência. Obediência à voz de Deus e obediência à palavra de Deus. Por isso Jesus, quando no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus dando ali inúmeras instruções, ele diz no capítulo 6, o 33, o que ele diz lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, meus irmãos, o que nós fazemos? Nós buscamos as demais coisas e depois, se tiver tempo, se não tivermos cansado, não é isso? Se os nossos compromissos nos permitirem, se aquilo que nós estamos fazendo, a gente pode dar um jeito, dá um tempinho para tentar agradar a Deus. Não foi assim que Esdras fez. Nós precisamos, irmãos, dos milagres da Bíblia, do nosso Deus, mas Ele virá à medida que nós entendermos a nossa obediência. Ela tem que ser pronta, tem que ser completa, ela tem que ser contínua na nossa vida. Os propósitos do coração de Esdras. Primeiro propósito, conhecer a palavra de Deus. Segundo, obedecer. Terceiro, quero encerrar logo em seguida. Versículo 10, e diz o seguinte: eu quero buscar a lei, conhecer, estudar, eu quero cumprir e eu quero ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui entra o princípio do discipulado. Nós estamos na estação do discipulado agora. Nós estamos encorajando, não sei quantos estão discipulando aqui. Quem você está discipulando? Não tenho a mínima ideia. Mas agora nós estamos compartilhando o que Deus tem nos ensinado. É o que Esdras pede para o Senhor. O objetivo da ida de Esdras para Jerusalém é revelado aqui. Eu quero ensinar, eu quero compartilhar, eu quero multiplicar agora. Agora é a época do meu discipulado. Nós vamos para um momento novo. Depois da Babilônia, depois do sofrimento, depois da miséria, depois da crise, nós queremos um momento novo. É um momento de avivamento na nossa vida, na nossa igreja. É um momento novo. Nós vamos penetrar, afundar na palavra de Deus. Vamos crescer na palavra de Deus. Esdras queria ensinar as leis do Senhor, os princípios do Senhor, o amor de Deus, o projeto de Deus, o que Deus tem para a sua igreja, para você e para mim. Ele queria que o povo se tornasse agora um povo da palavra, um povo do caminho. E sabe, irmãos, nós somos desafiados a não sermos ouvintes, mas nós sermos praticantes. Nós pegarmos o que nós temos aprendido e fazer isso ser multiplicado na vida das pessoas. E nós não temos muito tempo mais para fazer isso. Por isso que esse texto de Tiago é maravilhoso, que eu quero ler com vocês. Tiago, capítulo 1. Vamos para lá? Pega a sua Bíblia aí. Tiago, capítulo 1. Versículos tão conhecidos. Esse texto que fala sobre a prática dos princípios da palavra de Deus na nossa vida. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, do ensino. Tiago dizendo. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, você conhece a Bíblia e não pratica, você está se enganando.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas o quê? Operoso praticante. Esse será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Irmãos, este é o desafio para o seu, para o meu coração. A palavra de Deus, ela precisa ser transferida, praticada. Nós vamos discipular usando a palavra de Deus. Eu quero ensinar, eu quero fazer a palavra de Deus ser realidade, ser bênção na vida das outras pessoas que estão ao meu próprio redor. Esse foi o desejo de Esdras. Esse foi o desejo do seu coração. Ensinar a palavra de Deus nada mais é, irmãos, do que fazê-la prática na nossa vida cotidiana. Quando nós levantamos, quando alguma coisa acontece na sua casa, quando seu cônjuge não te responde da forma que você esperava, quando você não encontra do jeito que você queria aquilo que você tanto almejava, quando alguém não dá a resposta como você gostaria, não faz como você gostaria que fosse feito, e cria, na verdade, sabe, aquela distância, cria aquele mal-estar. E agora? E agora? A crise aumenta ou aquilo é quebrado pelo amor, pela compreensão, pelo espírito dócil de considerar o outro, entender o momento do outro, a dificuldade do outro, e transformar aquele momento em momento de crescimento e bênção, e não de atrito e sofrimento e separação. Grande pensador, teólogo, filósofo, que influencia até hoje muitos de nós pregadores, chama-se C.S. Lewis. Escreveu muito, um homem, ensinou nas maiores universidades da Inglaterra, Oxford e Cambridge. C.S. Lewis deixou inúmeros legados, escritos maravilhosos. E Twitter é uma coisa interessante, hoje tem até os seguidores de C.S. Lewis. As frases que ele disse, o que ele falou. Ele disse o seguinte: deixe a palavra de Deus encher a sua mente. Deixe a palavra de Deus encher a sua mente. Um homem com a sua mente cheia da palavra de Deus vai ser um homem diferente. A mulher com a sua mente cheia da palavra de Deus vai ser uma mulher diferente. Ele diz o seguinte: deixe a palavra de Deus orientar o seu coração, não você. Enganoso é o nosso coração. O coração do homem é enganoso. Deixe a palavra de Deus orientar o seu coração. E deixe para Deus guiar os seus passos. A sua vida tomar um novo rumo. Porque aqui está, irmãos, o que Deus quer falar para nós está nessa revelação. Aqui está o que Deus quer falar para nós. E Esdras entendeu isso. E nós, como líderes, homens, vocês, mulheres, irmãos e irmãs, todos nós estamos aqui. Você que está nos enxergando, vendo pela internet, ou pela televisão no canal 13. Nós precisamos, na verdade, ser guiados por esta palavra, que é a própria voz de Deus. Qual é o propósito do seu coração? Esdras teve um propósito do coração dele. Irmãos, Cristo fez tudo por nós. Em Cristo Jesus, nós estamos equipados. Nós temos as ferramentas necessárias, completíssimas, que Esdras não teve. Mas ele teve um propósito. Qual é o propósito do seu coração? Lembra-se disso. Aonde está o nosso tesouro é que está o nosso coração. Onde é que está o seu tesouro? Veja onde está o seu tesouro, meu irmão, minha irmã. É lá que vai estar o seu coração. Tudo começa onde está o seu tesouro. Aquilo que é prioritário, mais importante na sua própria vida. Onde tiver o teu coração, o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E lembra-se disso. A Bíblia é o mapa do céu. A Bíblia é o mapa do céu. E somente através dela é que nós vamos chegar a Jesus. E somente através dela vamos chegar a Jesus. E é por Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos e filhas, amados, separados e abençoados pelo Senhor. Pai, acrescenta esta palavra no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs nesta noite. Tu conheces a vida de cada um, Senhor amado, Espírito de Deus. Coloque em nós
propósitos extraordinários. Nós precisamos te conhecer mais a Ti, pela Sua palavra. Senhor, ajuda-nos a obedecermos a Tua palavra. Quando a gente quer desobedecer, ajuda-nos, Espírito Santo. E que o nosso dia seja pautado nela. Em nome de Jesus. Amém.